Comigo, deputado estadual Elton Weber. Muito bom dia, deputado. Bom dia, ouvintes da Rádio Acústica, Camaquã e toda a região. Prazer estar contigo no programa novamente, meu irmão. Que coisa boa estar em Porto Alegre hoje. Estamos na Assembleia Legislativa. Acabamos de sair do Maranhão, lá da secretaria, onde trata a questão dos pedágios. Opa! E aí, hein? O que tem de novidade sobre isso? A gente está discutindo junto com as lideranças das regiões onde vão ter as praças de pedágio pelo estado do Rio Grande do Sul, para que haja, de fato, ser implantado os pedágios, um trabalho de infraestrutura melhor para os municípios e para o cidadão. Sim. Que aquilo que for pago reverta também em serviço. E que queremos o menor preço possível, com certeza. Teve uma concessão que foi feita aí dias atrás, eu não me lembro bem as rodovias, deputado, mas o preço da rodovia foi bem em conta e é uma empresa, se não me engano, espanhola que assumiu aí, é isso? É a SACIR, Fábio, a SACIR que assumiu a rodovia 287. Inclusive teve um deságio no preço do pedágio de 40% a 50%. É nessa linha que a gente tem que acontecer as coisas. Porque não adianta cobrar pedágio se não tem um trabalho de estruturação da rodovia, né? E essas rodovias estaduais, elas têm em alguns lugares, elas são fundamentais, né, deputado? Com toda certeza. Então, a questão de existir pedágio, é lógico, como eu e todos nós não gostaríamos de pagar um pedágio. Agora, a discussão toda se reflete no seguinte: o que é prestado ao cidadão e qual a qualidade do serviço prestado? Rodovias em dia, segunda pista ou a pista adicional. Então, tudo isso tem que entrar nessa discussão com um preço. E a questão aí da 287 é uma questão ainda que está em andamento, tem melhorias a fazer, mas eu creio que nós temos que estar atentos, né? Afinal, essa é a nossa função também aqui na Assembleia, de acompanhar essa questão das concessões dos serviços públicos que venham ao encontro do cidadão. Ô, deputado, uma coisa interessante se trazer à tona. Muitas vezes o Rio Grande do Sul tem tido ao longo dos anos uma excelente condução na maioria das vezes, sobre a conduta dos colegas deputados estaduais do Rio Grande do Sul. A gente vê raramente um fato que desabone a qualidade da nossa turma, a forma de trabalho, a seriedade do trabalho. Mas agora está na ponta da estaca um deputado que está em sindicância na Assembleia Legislativa, né? E que poderá ser cassado, que é o Rui Irigaray. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que, como parlamentares ou deputados estaduais, a gente deve cumprir o que prevê o regimento da Assembleia Legislativa. A forma de como se deve proceder e trabalhar na Assembleia, com o seu gabinete, com as pessoas que trabalham conosco. No caso do deputado Rui Irigaray, foi feito pela Comissão de Ética da Casa, após denúncias feitas, um trabalho de avaliação e de levantamento de informações, ainda no ano 2021, sobre a conduta dele como parlamentar. Esta Comissão de Ética, no mês de novembro, emitiu um parecer dizendo de que deveria ser levado ao plenário uma votação se ele continua com o seu mandato ou não. Então, é isso que aconteceu no caso do deputado Rui Irigaray, que a Comissão de Ética elaborou esta questão para ser levada ao plenário. Para levar ao plenário, tem que passar também na Comissão de Constituição e Justiça. Sim. Então, no início de dezembro, eu recebi o material, fui designado como relator na Comissão de Constituição e Justiça. No dia 23 de dezembro, terminou o prazo para o deputado Rui Irigaray apresentar argumentos à CCJ ou à minha pessoa como relator. Eu sou o relator, eu não estou entrando na questão pessoal de ninguém, né? É uma atribuição que a gente recebe como deputado para fazer um trabalho via a Comissão de Constituição e Justiça. No dia 23 de dezembro, estirou o prazo para ele mandar argumentos para defender o seu posicionamento, que enfim, é do interesse dele. Recebi isto, começou o recesso no dia 1º de janeiro e na semana passada, dia 3 de fevereiro, 3 dias depois de terminar o recesso parlamentar aqui, eu entreguei o relatório para a Comissão de Constituição e Justiça, dizendo que o projeto de cassação, todo este processo,
deva sim seguir ao plenário, para lá, em conjunto com os deputados, se decidir se ele deve ou não continuar com o seu mandato, devido às situações noticiadas que, enfim, todos já devem ter ouvido, ou a maioria. É uma coisa complicada, né? Nós temos eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma qualidade de trabalho diferenciado, né? Prestação de conta, vocês aí fazem rodízio dos presidentes da Assembleia, um acordo que há anos se dura, e o povo gaúcho não quer mais isso, né, deputado? Eu acho que havendo um problema, macula toda uma instituição, eu acho que é isso que tem que ser tratado, né? É difícil de lidar com colegas, mas essas coisas têm que ser exemplares, né? Nós temos que fazer essas questões. Eu quero reforçar aqui que, no meu caso, como relator desta matéria que pede a cassação, eu analisei os aspectos jurídicos e constitucionais. Do dia 23 de dezembro, que foi o prazo final que ele apresentou argumentos, que nós, durante o período de recesso, analisamos com a nossa área jurídica, elaboramos um parecer que foi protocolado, pedi preferência para ser lido no dia de ontem, não conseguiu se ler, não se chegou naquela matéria, na data de ontem na Comissão de Justiça, mas que certamente os próximos dias será lido, para que a gente possa, então, levar ao plenário esta posição, no meu ponto de vista, como analisando jurídica e tecnicamente, a Comissão de Ética pedindo a cassação do seu mandato. Eu entendo que a Comissão de Ética trabalhou dentro do que prevê o regimento da Assembleia. Então, pode sim ser levado ao plenário e lá vai ser decidido sua cassação ou não. Nós tivemos já, nos últimos 7 anos, 2 colegas também que perderam o mandato. O deputado Mário Jardel, que era mais conhecido e famoso, também por decoro parlamentar, e o deputado Diógenes Pazégio. Inclusive, fui relator também dos 2 processos, e aqui não cabe questões pessoais. Eu trato isso de forma como uma tarefa que me foi incumbida pela CCJ. Espero poder ler o relatório nos próximos dias e dar continuidade para uma decisão do plenário dos 55 deputados. Deputado estadual Elton Weber, só uma questão de uma pergunta a respeito dessa parte técnica desse processo. Pelo menos por imagens, por vídeo, se comprovou realmente a utilização de funcionários da Assembleia numa obra privada. O deputado Rui Irigaray, ele reconhece alguma coisa como verdadeira ou nega-se tudo o que aconteceu? O deputado apresentou diversos argumentos na Comissão de Ética, que elaborou o processo de cassação, também apresentou para nós diversas explicações sobre este tema de ter pessoas trabalhando numa casa particular, só que nós constatamos técnica e juridicamente que isto não pode. Não pode, num período de trabalho, durante o dia, a pessoa estar com uma função cadastrada para estar na Assembleia e estar num outro lugar. Então, é um pouco esse procedimento e outros temas, inclusive, aqui, independente das questões pessoais do deputado Rui Irigaray, também o Ministério Público, na última semana, questiona outras questões do seu mandato. Então, na nossa visão, analisando técnica e juridicamente este trabalho da Comissão de Ética e da condução, entendemos de encaminhar ao plenário para a decisão. O nosso parecer é favorável à questão da cassação do mandato, mas que deverá ser votado no plenário. Sim, o plenário vota. Então, o senhor acredita que até final de fevereiro possa haver essa votação? Nós só temos que ler o relatório nas próximas dias, ter uma aprovação ou não da CCJ desse relatório e, em seguida, já pode ser levado ao plenário. Eu espero, pelo menos pessoalmente, acho que isso até é melhor, tanto para a Assembleia também, para o próprio deputado Rui Irigaray ter uma decisão final sobre o assunto. O arrastamento disso, a decisão é ruim. Claro, mas é melhor definir logo isto, pelo menos eu entendo que o quanto antes de definir uma posição, é melhor para o conjunto, até porque a Assembleia Legislativa também penso que tem temas muito fortes, importantes a tratar, e que se defina uma vez o destino, então, do mandato do deputado que está em discussão. Só por curiosidade, deputado Elton Weber, havendo a cassação do deputado aprovada pela Assembleia Legislativa,
Há algum outro tipo de sanção além da perda de mandato? Por exemplo, ele não poder concorrer nos próximos 8 anos, 4 anos? Existe isso também na projeção ou apenas perde o mandato e pode concorrer tranquilamente na próxima? Na Assembleia Legislativa se analisa e vota só a questão de continuidade ou não do seu mandato, a cassação ou não. Certo. Agora, na lei eleitoral, aí é um outro campo, que é do Tribunal Regional Eleitoral. Se aí houver uma penalidade também sobre não poder concorrer por um período, aí se obedece à lei eleitoral. Por exemplo, se na lei eleitoral estiver escrito que se for cassado o mandato, não pode concorrer X anos, então se aplicará também isto à pessoa do deputado em discussão. Tá, entendi. Então, uma coisa é sobre isso, é decidir a saída ou a permanência dele na Assembleia, e a outra é aí a questão de justiça eleitoral que tem que decidir, é isso? Exatamente. E no caso do Ministério Público, é a justiça normal, né? Então, são 3 ambientes diferentes aonde poderá ter desdobramento sobre este assunto. Sim. O nosso aqui trata a questão do mandato. Isso é competência nossa. As demais questões são competências ou da Justiça Eleitoral ou da Justiça do Código Civil, enfim, das questões da Justiça que é para todos da mesma forma. Tá, muito bom. Deputado, obrigado pelo carinho de atender a Acústica FM aqui de Camaquã. Bom trabalho para o senhor e voltamos a falar sobre qualquer outra pauta em seguida, tá bem? Com certeza. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, no sentido de esclarecer, né? Inclusive o trabalho de vocês também de esclarecimento e levar informações. E estou à disposição. Obrigado, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.